Quem nunca compartilhou nas redes sociais uma foto, uma notícia? Quem nunca curtiu uma informação e tempos depois ficou sabendo que era tudo mentira? Bom, fake news ou notícias falsas é um fenômeno que sempre existiu. Só que com a ascensão da internet, esse fenômeno ganhou repercussão mundial. A cena é do filme A Montanha dos Sete Abutres, de 1951, estrelado pelo astro Kirk Douglas. A trama narra a história de um repórter veterano que acompanha os fatos jornalísticos de uma cidade. O filme, sutilmente, já demonstra a prática que era muito comum no noticiário policial do início do século XX, de modificar a cena do crime para dar outra impressão dos fatos. Outra obra que fala do mesmo assunto é o filme O Abutre, onde o jornalista não tem pudor em mexer na cena para garantir a melhor imagem. Esta foto é uma das mais conhecidas do século XX. No fim da Segunda Guerra Mundial, durante a invasão à ilha de Iwo Jima, logo após a vitória americana em 23 de fevereiro de 1945, o repórter Joey Rosenthal registrou o momento em que a bandeira é hasteada. A foto foi amplamente trabalhada pelo governo americano como um gás a mais no final da guerra. Porém, o fato é cheio de controvérsias. A cena é de fato logo após a vitória, mas o repórter só chegou depois, quando os soldados hasteavam uma segunda bandeira. O jornalista foi acusado de ter montado a cena para a imagem. Rosenthal fotografou, na verdade, a segunda bandeira hasteada e que era maior. A primeira, do fato histórico, foi levantada antes, pela manhã. Gerar notícias falsas, modificar fotos, passar informações controversas, isso sempre existiu, seja no passado ou agora em tempos de internet. A questão é que com a web, tudo se potencializou. É importante a gente esclarecer que fake news não existe, né? Porque o fake news o que é? A notícia falsa. Se é falsa, não é notícia, ou seja, não passou por toda a técnica de apuração da notícia. Então não se pode ser chamado de notícia também, porque não é real, para começar, né? Em segundo lugar, não tem nada de novidade, até porque boatos e a indústria do boato é histórica, sempre existiu. Para uma notícia ser propagada antes da internet, costumava levar algum tempo. Embora algumas mídias tenham facilitado isso, a própria rádio, TV, telégrafo, né? Mas as coisas andavam mais devagar. Hoje, tu colocou conteúdo na internet, a notícia vai se propagar à velocidade dos bits. Isso quer dizer o quê? Em milissegundos, um conteúdo colocado no Brasil vai estar disponível a todo o planeta. O texto polêmico, ele normalmente trabalha com o exagero, né? O exagero da notícia, a ofensa muitas vezes está presente, a agressão muitas vezes está presente. Então a gente já vem lidando com esse tipo de factoide, digamos assim, há muito tempo. Só que agora, é claro, que ganhou uma dimensão muito maior em função das redes sociais. Desconfiou da notícia, é interessante colocar no Google, né, dar uma olhada quais são as outras fontes que falam a respeito disso, o que dizem essas outras fontes. Então as pessoas elas têm uma necessidade e elas são levadas e induzidas a se posicionar. As fake news têm ganhado destaque ultimamente, muito por causa da polarização política que tomou conta da web. E aí, as redes sociais são um terreno fértil. Tanto que aqui na UPF existe um grupo de estudos conhecido como Zion, que reúne diferentes profissionais. Eles estudam o uso da internet e sua segurança. A partir do momento que eu estou conectado à internet, eu estou em um ambiente em que não temos apenas pessoas bem intencionadas ou, como às vezes nossos amigos, que sem intenção compartilham um conteúdo falso. Essa rede e mesmo essas notícias falsas, elas podem servir como um chamariz, por exemplo, para um ataque, uma invasão. Professor Marcos alerta para outro ponto que está sendo bastante utilizado por grupos na internet: os robots. Eles têm sido usados para potencializar o alcance e a abrangência dessas notícias, como automatizando a publicação em diversos perfis em redes sociais, blogs. Então, por exemplo, uma notícia que é criada, uma notícia falsa que é criada, ela pode ser em poucos segundos inserida, compartilhada, curtida em dezenas, centenas, milhares de perfis numa rede social. Professora Nádia é jornalista com experiência tanto em televisão e rádio quanto no meio impresso.
Ela dá alguns toques para detectar se uma notícia é falsa ou não. O próprio Facebook já tem um guia para os usuários poderem acessar e realmente ver se aquela notícia é falsa ou não. Ou seja, existe um checklist. E tem também outros órgãos voltados ao jornalismo, né, e voltados ao setor de transparência, que nos dão um checklist para a gente se proteger das notícias falsas. Mas o principal, eu acredito, que é não compartilhar por emoção. A polêmica sobre as fake news ganhou mais um combustível recentemente. Em março deste ano, o Facebook, uma das maiores empresas do mundo, se deparou com sua maior crise de imagem já vivida, com o escândalo da Cambridge Analytica, referente às eleições americanas. A repercussão do caso foi tamanha que Mark Zuckerberg teve que ir ao Congresso dos Estados Unidos para responder a uma sabatina de senadores e deputados. O episódio trouxe à tona a manipulação de dados. Que hoje o jornalista está atuando, inclusive, como um curador de conteúdos, né? Ele é um tutor de conteúdos, porque através da fonte jornalística é que a gente realmente vai poder saber se aquela notícia é real ou não é real. Alguns meios de comunicação podem fazer uso da notícia falsa, porque isso traz muitos benefícios, né? Isso ataca alguém que a gente não gosta, né? Fala mal de uma empresa, de um produto que a gente quer desqualificar, ou de uma ideia que a gente quer desqualificar, e depois, quando a gente vai se retratar, o alcance, né, o número de pessoas que ficam sabendo dessa retratação é muito menor. O problema não é ter opinião, o problema é não deixar claro quando é a opinião do veículo, quando é a opinião do jornalista e quando é apenas uma reportagem aí que está ouvindo fontes. E aqui, para reforçar, professora, quando é do veículo, são os editoriais. Opinativos são os blogueiros, os colunistas, né? Mas os espaços, né, nenhum jornal não ficam tão claros assim para aquele leitor que é leigo, né? Então isso deveria ficar um pouquinho mais também claro, um pouquinho mais explicado até didaticamente. Se os tempos que vivemos são de incertezas, onde é difícil saber de fato o que é verdade, meias-verdades ou mentira, o certo é que o bom jornalismo, aquele que ouve as fontes, confere as informações e checa tudo, é o que vai prevalecer. Quando a gente abre, por exemplo, a nossa página do Facebook, qual é a primeira pergunta que a gente tem lá? O que você está pensando? Então, isso já me leva a ter que me posicionar. Se eu não tenho um posicionamento, então eu vou buscar posicionamentos que estão aí na rede. Mas nunca o papel do jornalista foi tão importante como agora. E inclusive, quando o próprio Mark Zuckerberg teve que dar aquelas explicações em relação às notícias falsas, o que ele fez? Ele buscou os sites, né, e os jornais tradicionais para fazer esse esclarecimento à população, né? Então, mais uma vez, ficou provado o quanto a credibilidade é que vai fazer a diferença.